E aí, pessoal, a situação de Luan com o Corinthians. Porque ninguém quer o Rei da América de 2017. O olhar do Grêmio em relação ao Reizinho. Isso mesmo, vamos falar de Luan. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, o recado da HMB Carway 2023 começou e você também tem a oportunidade de ser guiado pelo novo. A HMB Carway está com condições imperdíveis neste mês para você conquistar o seu novo Hyundai. Sinta a tecnologia, sinta a inovação, sinta a segurança que só a Hyundai proporciona. Aproveite as condições imperdíveis deste mês e garanta seu carro 2023 com preço de 2022. HB20 Limited com bancos em couro grátis ou ainda toda a linha Creta com IPVA 2023 grátis. Sinta a experiência de um Hyundai realizando o test drive na HMB Carway. Você guiado pelo novo em Porto Alegre, ali na Ipiranga 5570. Mas tem Canoas, tem Novo Hamburgo e tem também em Bento Gonçalves. Gente, Luan. Não adianta a gente ficar muitas vezes falando aqui sobre mágica, sobre entendimento, sobre tudo que o mercado está falando, sobre as relações dos clubes com seus antigos jogadores, mas Luan toca forte na gente. Os grandes títulos do Grêmio nos últimos anos, sobretudo em 16 e 17, tiveram a participação importante de um craque que teve o final da sua formação aqui em Porto Alegre. Luan é, para todos os gremistas, um jogador que lembra coisas muito boas. Impossível não lembrar o gol que Luan fez contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o grande Cruzeiro, imbatível até aquele momento. Luan, no Mineirão, faz um gol antológico. E é impossível. Qualquer gremista nunca vai esquecer do gol em Lanús. Um gol de craque. Um gol, talvez um dos mais bonitos da história das finais da Libertadores. O gol de Luan. O gol que deixou Galvão Bueno de boca aberta, com a simplicidade, a genialidade e a frieza que Luan teve ali. Ontem, no programa Os Donos da Bola de São Paulo, o presidente do Corinthians, clube que tem contrato com Luan, contou alguns detalhes da relação do Corinthians com o craque. Nós tivemos nas últimas 2 semanas negativas de clubes ao oferecimento do Corinthians, inclusive com oferecimento de pagamento dos salários. Luan tem contrato com o Corinthians até o final do ano de 2023. Até o final de 2023. Olhem que curioso. O Goiás não quis, o Fortaleza não quis. Ele foi no Santos e fracassou. Luan, segundo alguns analistas de São Paulo, é a pior contratação ou uma das piores contratações da história do Corinthians. Da história do Corinthians. E o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, conversou ontem, como eu disse, nos Donos da Bola. E falou uma série de situações. Disse Duílio, estou desde a chegada dele, a gente fez de tudo, mas ele precisa querer. Foi para o Santos, não foi bem e voltou. A gente faz de tudo para que ele volte a jogar o futebol que tem. Está treinando em separado. Existe a vontade que ele seja emprestado. A gente quer que ele jogue. E no Corinthians vai ser difícil. A intenção é que ele saia para jogar. Neste momento, Luan treina em separado. O Corinthians faz qualquer negócio para liberar Luan. Qualquer negócio. O Corinthians não quer Luan lá. Mas o que de fato aconteceu com esse jogador para que ele perdesse tanto a sua capacidade? Para que ele acabasse com o seu futebol? Eu conversei depois disso aqui, conversei com algumas pessoas no Grêmio, mas não para ver o negócio do Grêmio, não é isso. É para saber o que há que o Grêmio sequer pensa em abrir as portas para ele. E o Grêmio sequer pensa em abrir as portas para ele.
A aposta em Luan, que eu entendo que sempre as pessoas devam ter uma nova oportunidade, uma nova solução, estão fechadas no Grêmio por uma série de atitudes do próprio Luan. E ali, eu lembro bem, no início de 19, o Luan começando a jogar pouco, porque em 18 o Luan foi bem ainda, em 19 ele começa a jogar pouco, e quem surge ali é o GPR, que acaba assumindo o Renato, e em cima de uma pressão da torcida, o Renato coloca o GPR, e a partir dali o Luan nunca mais recebe oportunidade, até que é vendido, meio que pela porta dos fundos, para o Corinthians. O Grêmio conseguiu ainda um bom valor, é verdade, mas o Grêmio sai já muito criticado pelo torcedor. E o Grêmio hoje sequer pensa em abrir as portas e dar uma oportunidade para ele. Mesmo que hoje ele represente menos da metade, ou muito menos da metade do que ele recebia naquele momento, porque ele viria em outro momento, em outra situação. É curioso saber que nenhum grande clube brasileiro, nenhum clube da Série A, quer um jogador que mostrou o que mostrou. E nós estamos falando de 5 anos atrás. 5 anos atrás. E um jogador que teria idade ainda, não fez 30 anos, para tentar alguma coisa, tentar se refazer, tentar reverter esse momento. O Luan era um jogador que corria em todos os espaços do campo. Luan era um jogador que, por exemplo, imaginem o Luan hoje, nós estamos falando de meia, né? O Renato tá colocando ali o Cristaldo, tá colocando ali o PP, tentando criar uma improvisação no 4-2-3-1. Imagina o Luan ali, no auge, com o Soares à frente dele. Então, são situações diferentes, mudanças, mas eu fiz questão de colocar aqui porque eu tenho muito respeito pelo Luan. Eu tenho muito respeito pelo Luan. E tenho, sim, uma dificuldade imensa de compreender ou de aceitar, talvez, que o Luan tenha jogado fora a carreira dele. O presidente do Corinthians, na entrevista, diz 2 vezes ele precisa querer. O que é falta de vontade aí? Ficou rico? É festa? O que é a falta de vontade? Não seria, talvez, Renato, que foi o grande mentor de Luan, o cara que coloca o Luan no alto nível, já vinha jogando, né? Ele joga um ano de 2015 com o Roger espetacular, né? 2015, 16, 17 do Luan, por favor, né? Ninguém discute o Luan. Então, existe essa situação. Eu sei que é pensamento mágico de um torcedor do Grêmio, que tem uma memória afetiva fantástica, mas eu não vou esquecer, eu não consigo esquecer, para mim o Luan é um dos pilares das conquistas do Grêmio. Seria um jogador que, se virasse 60%, 70% do que era, jogaria em qualquer time do Brasil e especialmente aqui no Grêmio. Eu sei que o torcedor aqui é dividido pelo momento dele, pelas dificuldades dele, mas eu não posso deixar de fazer um conteúdo sobre isso, porque Luan merece sempre o respeito e o abraço do torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.